Boa noite, nação peregrina. Tudo bom, pessoal? Hoje essa live é especial para todas as pessoas que vivem me perguntando sobre o caminho português. Então, se você pretende fazer um dos caminhos portugueses, alguma dessas rotas, essa live é para você. E a gente vai falar com a pessoa mais que especial, uma pessoa que está aqui sempre participando das lives, e sempre me ajuda muito quando eu esqueço alguma coisa, que é o Renato Lucatelli. Para quem não conhece, ele já fez uma live comigo, ele fez nada mais nada menos que 24 caminhos. Ele é o meu Google do caminho. Sempre que eu tenho alguma dúvida, eu vou perguntar para quem? Para o Renato, não para o Google. Então, ele é uma pessoa muito especial nesse mundo peregrino e conhece muito bem o caminho português, é um grande defensor desse tema. Eu achei nada mais justo do que chamá-lo para vir novamente aqui conversar com a gente. E é isso. Deixa eu ver quem é que está aqui. Boa noite, quem está chegando. Olá! Manuel Digo, boa noite. Tatiana, bem-vinda. Ivone, bem-vindos. Já tá bombando, hein? Marlene, tudo bom? Bem-vindo. Olá, Sérgio. Marco Albuquerque, tudo bom, hein, querido? Aê, Carla, boa noite. Maria Ruda, boa noite. Musa, meu amor, querida, tudo bem? Ai, quanta gente! Legal, legal, legal. Boa noite para quem eu não falei. Estejam todos muitíssimos bem-vindos e bem-vindas para mais essa live. É o seguinte, a gente vai falar com várias pessoas sobre o caminho português. Hoje a gente vai falar com o Renato, depois a gente vai falar com o Guilherme, que mora lá em Braga. A gente vai falar também com a Maria Alice. A Maria Alice também mora em Portugal, embora seja brasileira. Então, se você vai fazer o caminho de Santiago pelas rotas de Portugal, fique esperto, esperta, que sempre vai ter uma novidade sobre esse tema aí nas próximas, tá? Com o Renato a gente vai abordar muito mais a experiência dele como peregrino, quais os conselhos ele tem para dar para todo mundo, para compartilhar, né? E aí a gente pode, quando for falar com o Guilherme, já ir mais para as atualidades, como é que está o caminho agora, tal. Enfim, eu acho que vai ter várias coisas bem interessantes. Ok, pessoal? Boa noite, Felipe. Andrei, boa noite. Deixa eu chamar o querido Renato. Começar logo essa live. Vocês já sabem, eu vou desativar os comentários e aí quem tiver algum assunto, alguma pergunta, manda aqui pelo balãozinho. Boa noite! Tudo bom, Renato? Boa noite, tudo bem, e você? Tudo jóia. Dessa vez eu já estou te vendo muito melhor. A conexão parece que dessa vez não vai sacanear a gente. Se Deus quiser. Queria aproveitar também para lembrar o pessoal que o Renato tem um livro publicado que chama Os 10 Mandamentos do Caminho de Santiago de Compostela, um livro muito importante para quem vai fazer o caminho, seja lá qual for a rota escolhida. Aí, Renato, sabe que eu queria começar com você fazendo um breve resumo, eu sei que é longo, mas uma breve resumida na sua história aí com o caminho. Quantos caminhos você fez, quantas vezes, cada um deles, para o pessoal ficar na mesma página. Tá bom. Bom, tudo começou no ano 2000, né? Depois de 1999, foi um ano jacobeu, foi onde eu passei a ter ciência dos caminhos de Santiago, né? E aqui em Uberaba, onde eu vivo, tem um peregrino que fez o caminho nesse ano e foi o meu guru, né? E com isso eu comecei no ano 2000, né? E fiz 15 caminhos franceses, o português da costa, o português central, fiz 2 caminhos do norte, 2 caminhos primitivos, o caminho Via de la Plata e o caminho Sanabres. Então, isso aí dá um quantitativo de 24 caminhos, né?
E os caminhos Coisa portugueses simples. que a gente vai abordar hoje, eu fiz em 2014 o caminho central e em 2019 eu fiz o caminho pela costa, né? Então, esse Tá. aí é o meu currículo de E, caminhos. e das vezes que você fez o caminho português, por onde você começou? Bom, veja bem, Portugal é um país que ele tem 308 municípios, ele não é muito grande, né? Tem uma população de 10 milhões e, por questões geográficas, o Algarve é o sul de Portugal, né? Então lá tem a última cidade, ou seja, a primeira cidade seria Faro. De Faro a Lisboa tem 277 quilômetros. E não tem estrutura de caminho, né? Não tem albergues, você tem que se adaptar. Bom, chegando em Lisboa, para você ir ao Porto, aí é outra situação, são mais 300 quilômetros, né? Também não tem a estrutura forte de albergues, tem aquela situação de adaptar, né? Em hostal, em hotel, pousada, essas coisas, e caminhando muito assim nas margens de rodovia, né? Então é meio complicado o caminho de Lisboa até ao Porto. Então, Tem corpo concentrou de bombeiro muito. também, não tem? Que acolhe o peregrino? Como? Corpo de bombeiro também acolhe Sim, peregrino, né? não tem? Em alguns lugares, né? Por exemplo, às vezes, na Via de la Plata, por exemplo, você vai lá no Corpo Bombeiro, tem a chave para você ir lá abrir uma casa, porque lá é a casa que você vai dormir, né? Então, não é no Corpo Bombeiro, você vai dormir numa casa Entendi, adaptada, né? Entendeu? É igual, também tem entendi. delegacias, aí você vai na delegacia, aí quando você pega a Ah, meu chave, Deus, você fica com a responsabilidade de abrir, de usar e tal, e no outro dia passar lá e devolver para quem estiver lá de plantão na delegacia, né? Então isso acontece muito, principalmente na Via de la Plata, sabe? Então concentrou entendi. muito assim os caminhos, apesar de que entre Lisboa e o Porto, desses 300 quilômetros, tem a cidade de muita peregrinação, que é Fátima, né? Onde está o maior É, santuário de Portugal, né? É Fátima. E a maior renda do Vaticano está em Fátima, né? Então é uma rota de é, peregrinação que eu já começo falando que no caminho português, quando o peregrino visualizar uma seta azul, o direcionamento para Fátima, sabe? Se você está indo de Lisboa para Fátima, ele está no sentido normal. Se você passou de Fátima, aí o sentido é inverso, né? Porque ele vem de Santiago para o Santuário de Fátima, entendeu? Então você vai prestar atenção entendi. nisso. Você tem a seta azul, né, que te direciona para Fátima, e a amarela, que é tradicionalmente a do Caminho de Santiago, correto? Então, Correto. é, você chegando na cidade de Oporto, que é uma cidade maravilhosa, uma cidade de 200 e tantos mil habitantes, né, tem muita coisa para você visitar no Porto, né? E tem vários Sim. albergues, né? Até agora a gente ficou conhecendo o Miguel, que é o dono de um albergue lá, talvez ele faça uma live com você. Então, é uma cidade que vale a pena muito o peregrino conhecer. E, recentemente, eu conversando tanto com o Guilherme quanto o Miguel, a gente estava tentando ver a possibilidade de fazer um trabalho para que o peregrino fique, pelo menos, como ele é curto, porque você saindo do Porto a Santiago, se você vai pelo caminho central, você vai gastar 11 dias. Se você vai pela costa, você vai gastar 12. Então, é um tempo curto, você comparando com o caminho francês. Então, a Sim. ideia que eu sugeri e que eles estão acatando, que isso vai entrar na pauta, é de cada etapa o peregrino poder ficar 2 dias no albergue, sabe? O dia que ele chega e mais um outro dia, para ele desfrutar da cidade. Porque quando você faz É, o tem caminho, muita coisa quando você interessante. chega, você já chega cansado,
você quer tomar um banho, você quer lavar sua roupa, você quer sair para comer, ou você vai ter que fazer a comida, sabe? Você não tem tempo de desfrutar da cidade, né? Então, quem tem o tempo, o ideal é ele poder ficar ali aquele dia que ele chegou, né? Descansa, lava a roupa, tal, cuida se tiver bolha, aquela coisa toda, e depois no outro dia ele desfruta do que tem na cidade, porque cada cidade tem muita coisa para se visitar, e não dá para você visitar tudo no mesmo dia que você chega. Isso acontece no caminho francês também, né? A gente, às vezes, faz uma etapa lá, tal, você chega, por exemplo, aquela etapa, vamos supor, você vai chegar em Burgos, que é uma cidade maravilhosa. Aí, nossa, você já chega esbugalhado, que você vem lá, né, aquela caminhada pesada, né, se você vem de Atapuerca, ou de onde você vem, não sei de onde você saiu, né, aqueles 10 quilômetros intermináveis para chegar até o albergue de Burgos. Que parece aí, 20, né? Aí você chega esbugalhado. Aí como é que você vai lá visitar a catedral, vai conhecer tudo, né, aquelas coisas do caminho. E isso acontece também no caminho português. Né? Você chega em Viana do Castelo, por exemplo, tem tanta coisa para você visitar, e aí você está cansado, você quer, sabe, no outro dia você tem que caminhar de novo e tal. Então, eu estou pregando essa tese nos caminhos, quer dizer, no caminho, nos diversos caminhos portugueses, né? Se ele for fazer o central da costa, poder ficar um dia a mais em cada albergue para poder desfrutar do caminho, sabe? Porque o verdadeiro peregrino, ele, sabe, ele não reserva albergue, ele sabe, ele vai na pura aventura e tudo mais. Só que com a modernidade, com o celular, com os aplicativos, com tudo que, né, está nos favorecendo, então isso está acontecendo demais. Com a Covid. Então, quer dizer, está deixando um pouco o glamour do caminho, né? Até diga de passagem, eu queria começar falando, né? Até queria, sabe, fazer uma homenagem assim para a nossa querida Maria Felícia, né? Filha da dona Felícia, que veio a óbito, né? Então, uma coisa que está diminuindo o glamour do caminho de Santiago, né? Assim, dos personagens, né? Começou lá atrás com Madame Debré, né? Depois o padre José Maria, né? Aquele que fazia a sopa de alho, né? Então, quer dizer, os personagens principais, hoje praticamente resta Jesus Rato e o Tomás de Marrarim, né? O resto parece que está desaparecendo, né? Está acabando, né? E os brazucas brasileiros, né? Dos albergues, né? Que a gente né, tem toda afinidade, tem maior carinho por todos eles, né? A Natália, o Acácio, né, o Luiz, a Mara, esse pessoal todo, né, que está lá no caminho. Então, isso aí é um esteio que os brasileiros têm nos caminhos de Santiago, né? E lá nos caminhos portugueses ainda a gente não tem os brasileiros ainda, né? Está faltando os brasileiros. Eu acredito que ultimamente tem crescido muito, né, o interesse dos caminhos portugueses, né? Até porque é menor, menos tempo, e agora com esse euro nas alturas, né, você pagando aí R$7 um euro, quer dizer, muito caro, né, muito difícil. Então, sabe, eu acho que os personagens famosos do caminho estão diminuindo, né? E a gente tem que aproveitar os que ainda estão lá, né? É isso aí. Com certeza. Ô Renato, me fala uma coisa. Só para não perder, eu anotei aqui, além de Porto, que cidades que você recomenda que o peregrino fique um dia a mais se tiver tempo? Porque Porto, definitivamente, um dia é impossível, é uma cidade maravilhosa. O peregrino, ele tem que ter essa consciência que ele vai chegar, ele vai ter que ficar um dia, 2 lá para conhecer, para descansar. E duas informações importantes. Tá? Hoje, tem voos diretos para Lisboa e tem diretos para o Porto. Se o cara for fazer desde o Porto, o ideal é ele comprar uma passagem para o Porto, até porque fica mais fácil depois até para ele voltar, né? E para ele voltar, porque se ele já chegar no Porto, obviamente ele vai para um albergue, vai descansar e tal, e depois no outro dia ele começa, né? Ou fica 2, 3 dias, quantos dias ele tiver disponibilidade. Aí para voltar,
é o seguinte, normalmente, quem volta de Santiago para o Porto, qual é a grande dica? Ele só pode, assim, o mais rápido e prático é trem. Então, o trem é Santiago-Vigo, é um trem espanhol. Aí, em Vigo, já chega um trem português, que já traz a turma de Vigo para o Porto, entendeu? Agora, se ele for para Lisboa, ele vai ter que chegar no Porto e depois pegar outro para Lisboa, né? Uhum. E tem várias cidades do Brasil que tem voo direto também. Exatamente. Não é só São Paulo, Porto, por exemplo. Exatamente. Tem várias Tem cidades Belo do Horizonte, Brasil tem que vão Brasília, né? Tem lá direto. no Nordeste. Natal. É, É. e Natal é a menor distância, né? Você ganha aí umas 3 horas, né, de voo a menos, né? Quem está em Natal é um privilégio. É o espaço menor que existe, né, do Brasil em relação à Europa, né? Então, em relação a isso que você me perguntou, de cidades imperdíveis, se for falar de cada um, nós vamos ficar falando aqui a noite Não, vamos inteira, falar né? das principais, Bom, porque... veja bem, quando eu fiz, vamos começar pelo Central, quando você sai do Porto, você anda muito dentro da cidade, sabe? Mas muito, você cansa de andar dentro da cidade. Aí quando você consegue pegar umas trilhas, anda do lado de carreteira, né, de rodovia, aí você vai chegar, eu cheguei, por exemplo, no Mosteiro de Vairão, né, que é um albergue, chama Albergue de Santiago, fiquei lá nesse Mosteiro de Vairão. Lá não tem nada, é um mosteiro, né? Depois, na próxima etapa é Barcelos. Aí Barcelos tem toda uma história, né? Tem a história do Do Galo de Galo que Barcelos, cantou. né? Que é a mesma, é uma lenda parecida, né, com a de Santo Domingo de la Calçada do Caminho francês, né? Francês. Então tem essa mística lá, né? Tem muita coisa em Barcelos para se conhecer, né? Pois Ponte de Lima, São Pedro de Rubiães, Valença. Aí você chegou em Valença, aí já é a divisa com a Espanha. Você vê, já acabou Portugal, né? Quer dizer, 1, 2, 3, 4, 5 etapas, você acabou Portugal. Aí você já vai entrar em Tui, né? Tui já é dessas Espanha, rotas né? aqui, do caminho central, o que valeria a pena mesmo ficar seria Barcelos. Não, Barcelos você vai ter que... Essas cidades que eu falei, todas você vai ficar, né? Vai ficar para dormir, mas vai ficar para dormir. Mereceria ficar um dia a mais. Ah, com certeza. Barcelos é Lima. Ponte de Lima também, muito bacana, né? Mas agora, Valença também, top, sabe? Ela está na divisa, você só atravessa uma ponte, né? Então, Valença é uma cidade muito charmosa, tem uma muralha, tem um castelo antigo que você, né, desfruta dele. Eu tô olhando assim porque eu tô com o mapa aberto, viu? Então, de vez em quando eu desvio o olhar porque eu tô acompanhando aqui. Eu tô também com o roteiro aqui do meu lado, porque é muita coisa, muita informação para a gente ganhar tempo e falar, né, dentro do que a gente está, dentro do tema, né? Com certeza. Bom, aí chegando em Tui, que tem várias coisas para você conhecer, que é uma cidade muito boa, né? A primeira cidade espanhola e tal, o idioma já muda, né? Quer dizer, você tem que, né, se adaptar, né? O brasileiro tem mania de falar em português e achar que o espanhol entende ele. O espanhol, a pessoa tem que entender que o espanhol, tem espanhol que não entende nada de português, né? Como a gente, se dependendo do espanhol também, se ele falar rápido, você não entende nada também, né? Até porque o galego é até mais parecido com o português, né? Não é o espanhol, o galego, né? Os dialetos na Espanha, né? Tem pessoas que não entendem isso, que dentro da Espanha se fala vários idiomas, né? Vários dialetos. Sim. Né? Você vai na Catalunha, lá em Barcelona, se o cara falar em catalão, você não entende nada, né? Você vai para o País Basco, aí que você não entende nada mesmo, né? Quando você passa na Navarra, põe um som de uma rádio do País Basco, você não entende uma palavra, você não consegue entender. Você vai para as Astúrias, o asturiano também fala, você não entende nada. E tudo isso está dentro da Espanha, né? Agora, o galego já é o mais aproximado do português, né? Então a gente desfruta mais de entendimentos assim com o espanhol, né, galego, né?
Bom, saindo lá de Tuí, tem uma cidade pequena que é Mós, aí vem Ponte Vedra, que é uma cidade mais bacana, né? Então vale a pena muito Ponte Vedra, né? E depois Caldas de Reis, aí você já está chegando em Padrón, né? Padrón é a Que vale a última pena. cidade antes de chegar em Santiago. E é a cidade mais importante de todos os caminhos. Não, calma que você já vai falar dela. Aí já Calma. não é nem dos portugueses, né? Porque eu sou até suspeito para falar, porque o Padrón é onde tudo aconteceu, né? Então, Sim. bom, depois a Não, mas gente entra calma, nesse calma que você assunto de já fala de Padrón. padrão, é. É. Bom, aí depois chega em Santiago. Esse é o caminho português central. Sim. Aí existe uma possibilidade de um caminho que sai do Porto também, que vai passar por Braga. Braga é uma cidade imperdível, É, né? Então, é. e você passando em Braga, você vai desfrutar de muita coisa em Braga, né? Assim, da parte religiosa, da origem de tudo, né? Da influência romana que teve, né? Porque Do assim, Pio. Renato, agora eu fiquei com uma dúvida aqui, porque como eu tô olhando o mapa, eu vou sair de Porto, aí eu vou para Póvoa de Varzim e de lá Não, querida, Agés e Barcelos. Póvoa de Varzim é o caminho da costa, Jael da Costa. da costa. Então eu vou de Porto para Guimarães, aí Braga, Barcelos, é isso? Então, veja bem, no central original, você vai sair o Porto, Mosteiro de Vairão, São Pedro de Rates. Aí chega em Tá, Barcelos, certo? certo. Aí depois de Barcelos, Ponte de Lima. Agora, você indo por esse derivado à direita, que você sai do Porto, aí você vai para Covelas, Lousado, Famalicão, é uma cidade muito conhecida, Famalicão. Até tem um time do campeonato português, que é o time Famalicão, que está bem próximo já de Braga, sabe? E depois você saindo de Braga, você vai para Goiás e você chega em Ponte de Lima, que é a mesma cidade que você saiu do Porto no caminho central, que você passou por Mosteiro de Vairão, São Pedro de Ratos, Barcelos, Ponte de Lima, certo? Em quatro Tá. etapas você está em Ponte de Lima. Você indo à direita, por Famalicão, você vai chegar em Braga, Braga você vai a Goiás e Ponte de Lima novamente. Entendeu? Esse Então, o Central uma tem duas alternativa, variantes. uma variante pequenininha, né, de 3 etapas, que você vai ter a oportunidade de conhecer Braga. Então, você tem Tá. que fazer sua opção. Ou, bom, não quero conhecer Braga. Então, você vai por Mosteiro de Vairão, São Pedro de Ratos, Barcelos, Ponte de Lima. Ah, não, quero conhecer Braga. Então, você vai Covelas, Famalicão, Braga, Goiás, Ponte de Lima. Entendeu? E qual que é a sua recomendação? Ir por Braga ou não ir por Braga? Não, veja Na bem. sua opinião. Não, E por quê? eu acho o seguinte. Braga é fantástico a pessoa conhecer. A cidade vai ser inesquecível na vida da pessoa, né? Pelo que tem lá, né? Agora, eu estou apaixonado pelo caminho da costa, que não tem nada a ver com esses caminhos central, nem, né? Tanto esse primeiro quanto o de Braga. Eu gosto mais agora, Então, pelo que eu conheci, o da costa é imbatível. Ele é lindo, porque então você assim, caminhar então é assim, se for o Central, você prefere a variante por Braga. por Braga, para valer a pena, Tá, tá? entendi. Agora, pela costa, aí é outro mundo, né? Porque você vai caminhar, eles chamam de passadizo, né? Você até pôs na primeira foto, aquele, de madeira, sabe? Aquelas, chama de passadizo, porque tem muito varjão, né? Assim, porque o mar, na realidade, ali é o Oceano Atlântico, né? Então, Sim. e foi aonde passou os restos mortais de Tiago. Então, a energia é muito forte, sabe? Você curte muito, porque você está ao lado de onde passou a barca, entendeu? Entendi. Então, a energia é muito, muito, muito forte, né? Então,
Você indo pela costa, você sai do porto, tranquilamente, você vai Tá. chegar num lugar, eu tive muita dificuldade no primeiro dia para localizar um lugar para dormir, eu não achava albergue. Aí em Angeiras tem um camping, só que peregrino para ficar em camping é Não tem complicado. barraca. Não, não, nesses campings, nesses lá de Portugal, eles já têm uma espécie de um quiosquezinho, sabe, assim, com tipo um apartamento, Sim, um entendi. bangalô que eles chamam, Entendi. né? Então você dorme nesses bangalô, tem cama, Aí, tem 25 euros, né? Então foi a primeira pancada, né? Em Angeiras, no camping, né? 25 euros. Para quem está acostumado a pagar 5, 6, 8, 10, pagar 25 assusta, né? No primeiro dia, né? uhum. Bom, aí você vai chegar onde você falou, né? Que é Póvoa de Varzim. Aí lá já Povo tem de o Varzim. albergue São José de Ribamar, muito bacana. Póvoa de Varzim é uma cidade muito bacana, vale a pena demais conhecer, sabe? Aí todas as cidades têm praias. Ô, Pois vem, me fala uma Marinhas, coisa, é uma pernada muito grande de Porto até Povo de Varzim? É é, muito distante? é muito grande. Eu, Ah, eu fiz em 2 etapas para chegar em Póvoa de Varzim, né? Porque no mapa parece que é pertinho. Aí a hora que você parece. vai, não chega nunca, sabe? Aí você tem que descansar, senão o corpo não aguenta. Se andar 40, 50 quilômetros, para que isso, né? Já são tão poucas É, etapas, então vale a pena você é, para ali em Angeiras, né, Póvoa de Varzim. Aí no outro dia é Marinhas, aí chega uma cidade imperdível que é Viana do Castelo, né? Até porque meu sobrenome é Viana do Viana, Castelo. então somou tudo, né? Gostei muito. E fora o que tem lá em Viana do Castelo, que vale a pena demais, né? Conhecer. Aí, praticamente, a penúltima etapa dentro de Portugal chega na cidade de Caminha. Cidade bacana também, Tá. vale a pena, tem um albergue muito bom. Aí tem a situação de duas alternativas. O peregrino tem que prestar atenção em Caminha. Porque ele tem uma alternativa de ele atravessar de barco, que tem uns barcos que são alugados lá, que você paga, para atravessar do outro lado, que já é o lado da Espanha. Entendeu? Ah, tem uma separação, agora que eu tô Aí ele vai vendo para no uma cidade mapa, que é chama verdade. Aguarda. Entendeu? Então, você vai para. Aí você atravessa de barco para a Guarda. Aí é uma variante que ele vai Aguarda, Rosai, Oia, Baiona, Nigrã, Vigo, Redondela. Então, quem quer conhecer Vigo, compensa passar por essa situação, atravessar de barco. Aí você já sai de Caminha para a Guarda, você já deixa Portugal, você já entra em Caminha na Espanha. Agora, o que eu Tá. fiz? Eu não fiz esse caminho. Eu fui à direita e caí em Valença do Minho para chegar em Tuí. Eu queria ir em Tuí. Entendeu? Então, Tá, senão quando você acaba chega em pulando Caminha, Tuí. hein? Senão pula Tuí, aí não passa por Tuí. Se for Não, fazer esse caminho de barco, ele se não fizer vai de passar barco, por não Tuí? passe Tuí, porque você vai chegar lá em Redondela, Ah, lá em cima, depois de Vigo. tá, tá, Entendeu? entendi, entendi, Então, entendi. e outra coisa, Vigo, o prefeito de Vigo, eu tenho acompanhado aí, você deve ter acompanhado também, que o prefeito de Vigo não quer sinalizar a cidade para peregrino. Ele não quer peregrino na cidade de Vigo. E é uma cidade maravilhosa. Eu conheço Vigo muito, porque todas as vezes que eu vou de Santiago, né, voltando para Portugal, tem que parar em Vigo, que o trem para lá, você conhece a cidade. Já fiquei lá alguns dias. Então a cidade é magnífica, é fantástica, vale a pena demais conhecer Vigo. Mas em termos de sinalização, o peregrino vai, para ele sair para ir para Redondela, é complicado. Não é fácil, não. Mas sai. Peregrino Entendi. não tem o que ele não descobre, Tá, né? Hoje tem os aplicativos fantásticos no o celular, né? Que, mapa entendeu? Te é, põe, sabe? Se você está indo errado, ele te informa, ou é para cá, é para a sim, sim. esquerda. É igual o GPS, né? Você Sim, pega aí o ele tem Waze hoje, o GPS. Waze te põe, né, em qualquer lugar corretamente, né? Tranquilo isso aí. É engraçado que quem aprendeu a dirigir agora não sabe como a gente dirigia antes.
Exatamente. Entendeu? Então, veja bem, você chegando, se você optar de sair de Caminha, passar por Cerveira e chegar em Valença, Valença e Tuí, você tem duas alternativas. Ou você fica um dia em Valença e um dia em Tuí, mas assim, você tem que ter tempo. Porque se você não tiver tempo, obviamente, a opção é você ficar em Tuí para depois, no outro dia, você seguir, né? Mas valeria a pena você ficar um dia em Valença e um dia em Tuí. Seria o último dia de Portugal, né? Em Valença, domingo. As pessoas não podem confundir que na Espanha tem uma cidade que chama Valença, né? Então, essa aí é Valença do Minho, né? Que é a última cidade de Portugal. Aí você atravessa por uma ponte, caminhando nessa ponte. Mandei umas fotos para você aí, dessa ponte. Você caminha por ela e chega em Tuí, né? Bom, chegando em Tuí, aí fica tranquilo, né? Porque aí você já está na Espanha, a primeira cidade é Mos, depois Redondela, aí você chega em Pontevedra, que é a cidade que vai encontrar quem fez aquela situação de, né, atravessar de barco. Do barco. Aí já continua tudo igual, né? Então, de Redondela vai a Pontevedra, aí tem uma cidade, também vale muito a pena, que chama Caldas de Rei, né? Então, Caldas de Reis é uma cidade que vale a pena ficar um dia. E depois, Padrão, né? Já chegamos no final aí pelo caminho da costa. E aí, ainda tem uma outra variante que é espiritual. Sim, essa eu vou falar agora. Olha só, gente, olha só como é fácil decidir. Bom, então, você chegando em Pontevedra, presta atenção, Pontevedra, 2 quilômetros depois de caminhar. Hein? Quase em Santiago. Você está em Pontevedra, faltando só Caldas de Rei, Padrão e Santiago, né? Faltando 3 etapas. Aí você entra à esquerda, 2 quilômetros depois de Pontevedra. Você entra à esquerda. Aí você vai ter uma variante espiritual, você vai passar por um lugar que chama Poio, Gombarro, aí você chega no monastério de Armenteira e vai chegar em Ribadumia. Ribadumia é a primeira etapa. Você vai andar aí 21 quilômetros, correto? Essa é a primeira etapa. Tá. Depois, no outro dia, você saindo de Ribadumia, você vai para Ponte Arnelas, né? E vai chegar em Vila Nova de Arouça. Aí você vai andar 24 quilômetros, uma etapa de 24 quilômetros. E a última etapa, de Vila Nova de Arouça, você vai chegar em Ponte Cessures. Por que essa variante espiritual? Porque foi justamente aí que aconteceu o traslate, onde a barca entrou. Ah, entendi. Captou? Ela entra aí, entendeu? Que vai chegar lá, porque ela está aí no rio Ula, entendeu? Entendi. Ela sai do Oceano Atlântico e vai chegar aí, né, no Rio de Arouça, Estamos aqui em Ponte onde foi o traslate. Entendeu? Então, entendi. Então veja bem. Que é a variante espiritual. E aí depois ela volta para Padrão. Não, aí você está em Ponte Cessures. Ponte Cessures, você vai chegar em Padrão. É uma cidade antes de Padrão. Tá. Entendeu? Entendi. Agora conta por que Padrão é a mais santa das cidades, na sua opinião. Bom, primeiro eu quero dizer que estou terminando o meu segundo livro. E a minha tese, né, é que os caminhos portugueses, né, são os verdadeiros caminhos de Santiago de Compostela. Por quê? Porque foi em Padrão que chegaram os restos mortais do Santo Apóstolo, né, no ano 44, que ele foi decapitado, porque primeiro ele esteve na Península Ibérica,
né, de 35 a 40, 42, mais ou menos, a história é muito difícil, né, porque por mais que estuda, aprofunda, né, você tem poucas informações, né, e aí fica um hiato aí de É. uma situação que você não consegue precisar, né? Mas a história é essa, que quando Jesus Cristo, antes de ser crucificado, pediu aos apóstolos que continuassem evangelizando a palavra dele. E Tiago saiu lá da Palestina e veio até a Península Ibérica. Como ele não foi muito bem sucedido em arregimentar muitas pessoas para o cristianismo, ele voltou, né, para Jerusalém, e na época ele foi perseguido, né, pelo rei Herodes Agripa, que, enciumado de saber que tinha uma pessoa lá que estava regimentando várias pessoas para pregar a palavra de Cristo, ficou enciumado e mandou decapitá-lo. E ele, antes de ser decapitado, ele tinha os discípulos dele, né, principalmente Atanásio e Teodoro, ele pediu a eles, falou, olha, eu vou ser decapitado, mas vocês me levam para onde eu tentei evangelizar lá na Península Ibérica. Aí, o que aconteceu? Ele foi decapitado, o Atanásio e o Teodoro pegaram os restos mortais dele, colocou numa barca, aí até uma controvérsia na história, porque fala que é uma barca de pedra e tal, mas não é. É que existia um comércio muito grande de pedras para construção de igreja, esses monumentos, né? Porque pedra não consegue flutuar, né? Não existe uma barca de pedra. É uma barca que carregava pedra, né? Então, uma embarcação precária. Eles saíram ali pelo mar Mediterrâneo, que é a geografia para chegar na Península Ibérica, né? Saíram do Mediterrâneo, subiram o Oceano Atlântico e entraram justamente aí nessa, né, situação que nós acabamos de falar aí, dessa variante espiritual, e ele chegou aí no rio Ula, né? E aí houve toda aquela situação que tinha uma rainha, a rainha Lupa, não queria deixar eles enterrar os restos mortais de Tiago lá. Aí houve aquela situação, ela, com muito custo, cedeu a eles uns animais ferozes, eles com as orações, né, tentaram amansar os animais e mandou eles seguir em frente porque tinha um cemitério abandonado, que era o Monte Libredon, né? Então ali o Atanásio e o Teodoro levaram os restos mortais dele lá para esse Monte Libredon, que hoje a gente sabe aonde está a catedral, o Monte Libredon, né? E ali o rei Alfonso, né, foi comunicado pelo bispo, porque o Pelaio, isso aconteceu quando os restos mortais chegaram, foi em 44, aí houve um hiato na história até 813, quando Pelaio, vendo umas chuvas de estrela em final de tarde, lá no Monte Libredon, ele, seguindo com as suas ovelhas, porque ele era um pastor de ovelha, ele, chegando lá, identificou que tinha uma cova que estava lá, os restos mortais de Tiago. Ele chamou o bispo da época, que era o bispo Teodomiro, né, que morava em Iria Flávia, existia Iria Flávia, que hoje chama Padrão, né? Então, esse bispo comunicou ao rei Alfonso que o reinado era lá nas Astúrias, né, na cidade de Oviedo, e o rei Alfonso II, né, veio com a comitiva para reconhecer os restos mortais e mandou fazer uma pequena igreja. Aí fez uma igreja de pedra, pequenininha, de madeira e tal, mas aí começou toda a história, né? Começou as visitações, aquele que foi o melhor amigo de Jesus Cristo e tal, né? Aí em 889, aí já o rei Alfonso III, sabendo dessa grande peregrinação que estava tendo lá nessa pequena igreja, mandou fazer uma basílica, né? Isso em 889. Bom, passados os tempos, em 1075, foi onde deu início dessa atual catedral que lá está, né? Então, veja bem, Padrón é a cidade onde chegaram os restos mortais. Existe uma pequena igreja dentro de Padrón, né, a cidade de Padrón, que tem lá o
Pedron, que é aonde foi amarrado a barca, né? Então, não existe lugar mais santo do que Padrón. O peregrino precisa conhecer a origem da história passando por Padrón. E só quem faz no os post caminhos que eu fiz, portugueses. deixa eu só te interromper um pouquinho. Naquele post que eu fiz divulgando a live, tem uma foto desse Pedron, que é onde é um pórtico de pedra, né? que fica na igrejinha. E lá em Padrón tem o Santiaguinho do Monte, né? Que é onde tem um ermita, né? Do Santiaguinho do Monte, onde ele sentava lá, fazia, né? Regimentava as pessoas para evangelizar as pessoas e tal, né? Tem até, né, segundo a história, que com o cajado dele batendo lá surgiu uma água, né? Então, isso tudo existe lá em Padrón, né? Você pode visitar em Padrón. Então, às vezes o peregrino mal informado, né? Porque a gente é muito mal informado, infelizmente, a gente só vai saber das coisas posteriormente. Então, fala, vou para Finisterre, Mochia, né? O que tem Finisterre, Mochia? Né? A Costa da Morte, é o fim do caminho. Quer dizer, a gente vai para visitar os restos mortais, Tiago. O final do caminho é os restos mortais, é dentro da catedral. É ali que o verdadeiro peregrino, né, comunga o cristianismo, o catolicismo, né? Agora, os caminhos não são feitos só para religiosos. Tem pessoas que não são católicas, são espíritas, são muçulmanos. Né? Eu caminhei com o iraniano, que é muçulmano, não tem nada a ver. Ele estava lá por outros motivos, né? Por motivo cultural, por motivo espiritual. Né? Cada um tem, né? Eu com 24 caminhos, eu ainda acho que eu não sou peregrino, porque às vezes a gente desfruta de tanta mordomia que peregrino não tem essas mordomias, né? Que a gente tem, sabe? O pessoal reclama demais e tal, faz um caminho para já sou peregrino. Aqui, não é bem assim. O peregrino é outra coisa, né? O peregrino verdadeiro, ele é diferenciado, né? É igual o nosso dito popular peregrino, né? O turista exige, o peregrino agradece, né? Então, a gente sabe administrar tudo, né? Sendo peregrino, né? Mas muitas coisas a gente excede, né? De ser peregrino e passa a ser turisgrino, né? Costumo dizer turisgrino. É igual o ciclista, né? Os bicicrinos, né? Então, é assim, né? O verdadeiro peregrino é diferente. Renato, eu vou interromper a sua fala, porque está cheio de pergunta aqui. Vamos lá. Não, gente, não dá tempo. Vamos lá? Vamos. Perfeito. Qual a diferença do caminho litoral e central, da costa ou central? Bom, a diferença é o seguinte. Você vai conhecer só cidades, né? O outro você vai caminhar ao lado Imagina você desfrutar do Oceano Atlântico o tempo inteiro, aquela brisa maravilhosa, mais as cidades, mais as comidas, a culinária portuguesa maravilhosa, a espanhola melhor ainda. Então, você sabe, é questão de gosto, né? Quer dizer, agora, o caminho da costa, ele é sempre por aquela calçada? Hein? O caminho da costa sempre passa por aquela calçada? Sempre, chama passadizo. Né? Passadizo. Agora, nos caminhos centrais, lá principalmente, você desfruta das calçadas romanas, né? Da época. Você imagina quanto tempo tem sabe, que os romanos fizeram aqueles calçamentos, né? Isso é até uma tradição no caminho português, né? Muita origem romana, né? Isso aí é história, sabe? Às vezes você caminha no meio daquelas pedras, nossa, mas que lugar ruim de caminhar, mas foi um romano que fez. Feito pelos romanos. É igual você ir em Roma e caminhar na Via Ápia. Era a rodovia deles. É a primeira rua do mundo, né? Na Via Ápia, em Roma, né? Que é outro centro de peregrinação, junto com Jerusalém. São, né? Santiago, Roma e Jerusalém são as três, né, rotas de peregrinação do Grandes mundo. peregrinações. Né? E a primeira rua do mundo foi a Via Ápia, né? Lá em Roma. Aí você caminha nela, você fala, trem horrível, né? Mas imagina quantos séculos tem, né, esse caminho, né?
Então, é Aqui na história. América do Sul tem o caminho Tupac, Tupac, não lembro o nome em Quechua, mas tem o caminho dos Incas, que também é um caminho tão grande que cortava toda a América do Sul. Que Exatamente. também é de pedra e tudo mais. É isso aí. Então não dá para reclamar, né? E eles gostavam da maca peruana, né? Os incas. Entre outras coisas. Você está indo para viajar. O caminho central é um trajeto muito acidentado? Não, ele é adaptado, né? Assim, tem hora que você está do lado de carreteira, né? Não tem muita, assim, muita subida, não, sabe? São poucas. Agora, o da costa, você está no nível do mar, né? Você imagina, é grau zero, né? Você não É tranquilão, né? tem dificuldade, não. E além do mais, a brisa do oceano é gostoso demais. Então, vale muito a pena. Com certeza. Já está liberado? Não, não está liberado. Ah, ó, uma informação importante. Dia 8 ou 9 de maio é que vai terminar, assim, eles esperam, né? Que já está pré-estabelecido o decreto lá até dia 8, 9 de maio. A partir de 9 de maio que a gente vai saber as novidades, né? Tem alguns albergues abrindo e tal, assim, mas poucos peregrinos, né? Eles só liberam para os nativos, né? Para quem está lá, né? Caminhos curtos, né? Então não está assim. Eu acho que a gente tem que ter muita tranquilidade, muita calma, porque mesmo quando estiver aberto, ninguém garante que estará aberto para quem está vindo do Brasil. Porque a Exatamente. gente tem uma nova variante aqui, uma variante que é muito mais contagiosa, está levando para a UTI pessoas muito mais jovens do que a variante, do que a pandemia, o Covid que todo mundo conhecia até então. E, além de tudo, a vacinação ainda está muito lenta. Então, a gente realmente não tem uma previsão. Agora, você imagina, aqui na minha cidade, a Sua Excelência, o governador de estado, trouxe 18 pessoas de Manaus com a nova cepa e esparramou na cidade inteira. Triplicou, quintuplicou o problema na cidade, né? Falta de consideração, né? Eu acho que isso aí foi muito errado, sabe? A prefeita ter que aceitar, né, pedido do governador, porque teve apoio na campanha e tal. Agora me traz para cá, sai lá de Manaus com um avião do governo, né, para você ver, de 18 que vieram, 8 morreram. Né? Então, já traz a pessoa quase morta e vai ressuscitar ela aqui. Né? Chico Xavier já foi embora, Então, não vai ressuscitar ainda ninguém. temos um longo caminho pela frente, né? Exatamente. E a vacina está assim muito Ah, devagar, né? Está em slow motion. muito, muito, muito. E não só A Érica aqui, como lá na Ribeiro. Europa também, né? O pessoal está Também, reclamando muito, também, né? sim, também. A Érica Ribeiro. Em média, quantos gasto para fazer o caminho? Essa é Mas outra qual o pergunta, hein, caminho? Renato? Tem vários, né? Tem Estamos que saber. falando do português, então. Bom, vamos raciocinar aqui rapidamente só para fazer uma resposta. Se você vai comer o menu peregrino, você vai gastar o quê? De 10 a 12, 15 euros no máximo. Né? Uhum. Aí depende se você vai almoçar e jantar. Normalmente só janta, né? Porque no almoço você acaba enrolando, né? Você come um bocadinho, come um lanche, come alguma coisa e tal. Para dormir, de 6 a 10 euros. Entre o privado, o municipal, uma coisa assim. Então, é uma média de 40, vamos pôr 40, 50 euros por dia. Aí você tem que computar a sua passagem de ida e volta. Para onde você vai? Você vai para o Porto? É um preço. Você vai para Lisboa? É outro preço. Você vai para Madrid? É outro preço. Então, para onde você vai? Aí você tem que computar a sua volta. Você está em Santiago. Seu voo sai de onde? Sai do Porto? Sai de Lisboa? Sai de Madrid? Você tem que saber. Você tem que computar essa despesa. Você vai voltar de quê? De ônibus? De trem? De avião? Tem que saber. Então, isso aí a pessoa tem que se preparar, tem que ter esse tipo de informação. Né?
Então, é muito bom a pessoa, antes de ir, conversar com quem já foi e tal, para ter, assim, né, mais informação e não passar problema, né? E não ter que fazer caminho correndo, porque a pior coisa do mundo é pensar, eu preciso ir embora, porque eu não posso ficar, porque meu voo vai sair depois da manhã, sabe? Não desfruta o caminho. O cara vai sair daqui do Brasil para não desfrutar? Já custa atravessar o oceano. Ainda vai ficar lá correndo, desesperado, por causa de tempo? Não. Então, programa, sabe? Você vê, você faz um caminho central, você faz em 11 dias. O da costa você faz em 12. Então, quanto tempo você tem que ter aí? Vamos pôr aí 20 dias que você vai fazer tranquilo. Né? Você marca uma passagem de dia, você faz tranquilo. O francês, por exemplo, o francês são 30 etapas, saindo de Saint-Jean. Então, você não vai comprar 20 dias. Né? Você tem que ser os 30, mais um dia que você chega, mais um dia que você descansa, mais uns dias que você vai desfrutar em Santiago. Tem que ser uns 40 dias, né? Para ficar tranquilo, né? Chegar com tranquilidade, fazer o caminho. Você não sabe o que vai te acontecer, se você vai ter uma tendinite, vai ter que parar uns 2, 3 dias, se você vai ter bolha, se você vai, sabe, ter uma diarreia, passar mal, não adaptou na comida. Uma série de fatores, né? Que pode acontecer. Ô, Renato, e me fala uma coisa, você acha que os preços do caminho português varia muito em relação ao francês? Não, mesma coisa, mesma coisa. Mesma coisa? Mesma coisa. Os Entendi. privados, 10 euros, sabe? Os municipais, 5, 6 euros. Agora, depois dessa pandemia, com esse tanto de albergue fechado, a gente não sabe o que vai vir aí, né? Não sabemos. Isso aí é uma caixinha de surpresa, né? Que a gente não A minha sabe. média de gasto foi 30 euros por dia, quando eu fui, tranquilo. no caminho francês. Então é isso, você pode gastar de 30 a 60, na verdade não tem limite, né? Porque se você ficar no hotel, você gasta mais. Se você ficar num restaurante chique para comer, você vai gastar mais. Eu caminhei com um amigo meu de Saragossa, só para você ter uma ideia, ele é de origem espanhola, não conhecia o caminho de Santiago, ele tinha, agora ele não tem mais, já vendeu, ele aposentou, ele tinha o melhor restaurante de Saragossa, cidade onde tem a sede da padroeira da Espanha, que é Nossa Senhora da Pilar, né? E ele é uma pessoa de poder aquisitivo alto, e ele foi fazer o caminho, nós fizemos o caminho aragonês juntos. E ele, assim, ele queria conhecer a culinária que ele não conhecia regional, né? Tipo assim, chega em Astorga, vou comer um cozido maragato. Porque você só come cozido maragato na região de Astorga. Lá em Santiago você não come um cozido maragato, né? Então, o cara vai lá e pede o melhor cozido maragato, quer dizer, não é preço de menu de peregrino. Menu de peregrino é 10 euros, um cozido maragato é 25. Então, quer dizer, a comida ela é opcional. Aí ele chega no lugar, aqui o tradicional é o chuleton. Chuleton é a melhor carne que tem na Espanha. Né? O dia que você quiser falar assim, eu vou levar alguém para jantar e quero impressionar, você pede um chuleton. Né? Você vai pagar 30, 40, 50 euros, dependendo do restaurante. Né? Então, porque o chuleton é o top da comida espanhola, né? Quem come chuleton é só quem tem poder aquisitivo alto. Né? Pobre nem sabe o que é chuleton, né? Essa que é a verdade. Infelizmente. Então vamos lá, vamos andar que tá cheio de perguntas, peraí. Vamos lá. Qual o melhor período para se fazer a caminhada? Eu costumo dizer, nós temos 4 estações do ano. Você exclui o inverno. Qualquer uma das outras 3 é bom. Outono, primavera, verão. Você quer calor? Vai no verão. Você quer mais fresquinho? Outono, primavera. Entendeu? Tá respondido. Raciocina. Né? O clima na Europa é o inverso daqui. Né? Quando julho aqui é inverno, lá é verão. Então, né, você quer calor? Vai em junho, julho, agosto. Né? Quando você quer primavera, vai antes, vai abril, maio. Mais fresquinho, sai de manhã, tá fresquinho, gostoso e tal. É isso aí. A Cátia Rúbia Vieira, começando na Ponte de Lima, é seguindo o caminho central?
Não, a Ponte de Lima está em Portugal. Tanto faz você fazer o caminho central em linha reta, quanto passando em Braga, você vai chegar em Ponte de Lima. Entendeu? Só isso. E dá para você receber a credencial, porque a distância mínima é 100 quilômetros a pé e 200 de bicicleta e 200 a cavalo, né? Como Ponte de Lima está antes de Tuí, porque Tuí é a marca dos 100 quilômetros, né? Então, ela está antes, então, você saindo de Ponte de Lima. Então, tranquilo. Só Ponte que você vai perder Lima aí de conhecer, né, Braga. Vale a pena. É uma questão de decisão nessa vida, Exatamente. tudo é assim. A palavra-chave em tudo chama-se atitude. Você tem que tomar atitude. A Mônica quer dizer, você disse que volta de trem. Pode dar a dica? Mas você já tinha falado, né? Bom, você sai de Santiago de Compostela, ele vai até, o trem sai de Santiago para Vigo, é o trem espanhol. É o lugar mais próximo de Portugal. Aí de Vigo, você vai pegar outro trem para Porto. E de Porto você vai para Lisboa. Agora, uma coisa que eu quero, uma observação para você que nunca foi, quando você chega no Porto, de trem, de qualquer lugar, tanto você chegando de Lisboa quanto chegando da Espanha, você vai chegar numa estação de trem que não é a estação oficial de Porto. Você tem que pegar um outro trem para ir para São Bento, que é a estação oficial de Oporto, entendeu? Os trens, eles não chegam na estação direto de São Bento, né? Então eles chegam naquela estação antes, mas aí o seu bilhete te dá direito de você entrar, porque eles são como os trens locais, né? Como se fossem trens urbanos. Então qualquer um que passar lá, ele vai para a estação São Bento. Você tem que ir para a estação São Bento. Até porque, para você começar os caminhos, você tem que começar lá da estação São Bento. Ali bem próximo da estação São Bento, você vira à esquerda, você vai chegar lá na Matriz, né? E lá na Matriz tem um informativo lá de turismo, que é onde você carimba a credencial na cidade do Porto, né? Você não precisa de albergue. Porque às vezes a pessoa já quer chegar no Porto e já começa a caminhar. Então, não vai ficar em albergue. Então, ele vai lá na catedral, carimba e já vai embora pro caminho. E já carimba. Muito bem. Tem apoio de transporte de bagagem? Tem. Inclusive, tem o serviço de uma brasileira lá, né? Hein? A Teca tem uma brasileira que faz esse transporte de bagagem lá no caminho português. Mas tem muitas empresas, né? Tem muitas empresas. Tem, é tranquilo. De boa, esse não vai ser um problema. Como arranjar a credencial? Bom, qualquer associação pelas te fornece. Associações, mas e se a pessoa não pegasse, não conseguiu através de uma associação? Ela chegou lá, como que ela faz? Lá nesse local que eu te falei aí agora, ao lado da catedral, tem um informativo de turismo, lá você pega a credencial. Tranquilo. Muito bem. Ou então é só dar um Google e encontrar uma associação do Caminho de Santiago e pedir pelo correio. Tranquilo. Isso é a coisa mais simples que tem. Exatamente. Em todos os albergues existe o apoio de enviar a mochila até a próxima parada? Sim. Tem. Você vai chegar, tem uma mesinha, tem vários envelopes de várias empresas. Você escolhe a empresa, cada uma tem um preço. Tem umas que cobra 4, tem umas que cobra 5, outras que cobra 6. A empresa que você quiser, você põe lá o dinheiro e anota o próximo albergue que você vai estar, né? E coloca lá e vai embora. Aí, na hora que você chegar lá nesse albergue que você pré-estabeleceu, com certeza sua mochila vai estar lá. Tá? Bonitinha. Tranquilo. Em relação ao caminho, quais são os planos quando tudo estiver mais tranquilo? Quais seus planos? Tá perguntando para mim? Eu acho que sim. Bom, só para ter uma informação, o ano passado o ano retrasado, né, 2019, em outubro, eu já tinha comprado a passagem para 2020, em maio.
Chegou em maio, com a pandemia, tudo fechado, eu barriguei para agosto. Passou agosto, eu passei para maio desse ano. Vai E ter que eu mudar. acredito que eu vou ter que prorrogar mais ainda, porque maio não vai dar. E até uma coisa que me aconteceu, viu, Denise, que você ainda não está sabendo, você vai saber agora, me apareceu uma hérnia, vou ter que fazer uma cirurgia. Dá para você? Putz, sério? Sério. Eu já tinha feito uma, até é um assunto que eu gostaria de Mas falar aqui. ainda bem que você não foi para o caminho, né? Imagina se acontece alguma coisa lá. Pois é, agora eu quero entrar nesse assunto que é muito importante para todos que vão fazer o caminho, que aconteceu comigo e vai servir de informação. Em 2011, eu estava fazendo o caminho francês e eu comecei com uma dor muito forte na virilha esquerda e não estava conseguindo nem pisar no chão. Aí eu estava em Burgos, aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou para o hospital. Fui para o hospital, presta atenção, hein? Veio uma comitiva lá, 5 médicos, 4 médicos e uma médica, me colocaram numa maca, me apertaram por tudo quanto é lugar do corpo. Aí saiu 4, chegou, aí um sentou e falou assim: olha, vou te dar 2 medicamentos, um analgésico e um anti-inflamatório. Você está com uma simples distensão muscular. Você tem que parar 2 dias e depois prosseguir. E tá bom. E nessa época, eu tenho uma sobrinha que estava morando em Madrid. O que eu fiz? Para não ficar ocupando lugar de peregrino no albergue, eu peguei um trem e fui até Madrid, para ficar lá no apartamento com a minha sobrinha. Em vez de eu ficar 2 dias, eu fiquei uma semana. Eu estava com bastante tempo, fiquei uma semana para me restabelecer bem. Mas como eu estava sob efeito de analgésico e anti-inflamatório, com uma semana sem caminhar, eu pude começar a caminhar novamente. Bom, tudo bem. Aí voltei para Burgos e terminei o caminho arrastado até Santiago. Eu começava bem, chegava no fim da etapa, eu já estava sentindo dor de novo. Falei, gente, isso não está certo. Moral da história, voltei para o Brasil, fui no médico aqui na minha cidade. Quando ele fez os testes lá, ele falou, Renato, eu relatei tudo que tinha acontecido, né, os remédios que eu tinha tomado e tal. Ele falou, Renato, você não está com distensão muscular. É um erro muito grande dos médicos lá da Espanha. Você está com uma hérnia. Hérnia não tem tratamento, é cirúrgico. Bom, então, Caramba. tive que fazer uma cirurgia. Então, que isso sirva de exemplo. Às vezes a pessoa não tem distensão muscular, ela está com a hérnia. Porque o peso nas costas e caminhar igual o caminho, quer dizer, o caminho forte, né? Então, acabou me dando uma hérnia. E moral da história, agora, eu não sei por qual motivo, eu tinha feito a cirurgia do lado esquerdo, agora deu do lado direito. E eu não posso operar agora porque os hospitais estão tudo lotados aqui em Uberaba, com essa cepa aqui, é complicado, né? Mas vou ter que entrar em mais uma cirurgia, esperar restabelecer, para mim poder retornar ao caminho. Então, minha passagem de maio, eu vou ter que prorrogar ela, talvez para o ano que vem. Para algum momento. Isso aí. Caramba, Renato. É a vida. É o presente que eu ganhei do caminho, 2 hérnias. Mas tá bom, não reclamo não. A Carla está perguntando, você possui tanta experiência que poderia se tornar um guia para peregrinos iniciantes. É verdade. Isso é a coisa que eu mais conheço é de caminhos de Santiago, né? Então, não tem dificuldade nenhuma. Isso Tranquilo, igual vir aqui para a né? live, a sensação é de você ir fazer um vestibular, um concurso, você não sabe o que vai vir de pergunta, né? Mas a gente está tão preparado, com tanto conhecimento empírico, que você não tem dificuldade, né? Você fala com tranquilidade e tal. Né? O meu objetivo como, né, peregrino é ajudar o próximo, ajudar o amigo, a amiga, né? Quem precisa, explicar, orientar, para que a pessoa, né, faça um bom caminho, desfruta do caminho, né? Nós temos que desfrutar do caminho, porque o caminho é maravilhoso, né? Só quem vai sabe, né? Eu costumo dizer que o caminho é uma cachaça, né? Você toma e vicia, né? Então, todos que eu levei para lá já voltaram e quer voltar de novo e virou um trem agora. Exatamente. A Carla mesmo está perguntando qual é o mais especial para você. Eu já até sei a resposta.
Agora vai ser os caminhos portugueses, né? Com, com esse livro que eu vou fazer, agora que eu estou terminando, né, nada mais justo que os caminhos portugueses, né? Porque são os verdadeiros caminhos de Santiago. E só eles, quem faz, desfruta de passar por padrão. Agora, caminho francês, Via de la Plata, caminho do norte, vale a pena demais conhecer, né? É igual eu acabei de ler um livro agora, né, do nosso amigo, né, o Jorge Cáceres. Ele fez 3 caminhos franceses e depois foi fazer o caminho aragonês. Ele se encantou com o caminho aragonês, né? Praticamente umas 7, 8 etapas, depois encontra em Puente de la Reina, né, o caminho aragonês, e ele ficou assim deslumbrado. Ele relata no livro dele assim tudo do caminho aragonês, né, com detalhes, com riqueza, né? Tá de parabéns o peregrino Jorge Cáceres com seu livro, né, No Caminho de Santiago, né? Como também o Luiz Carlos Ferraz, lá de Santos, né, que fez já 8 caminhos, 8 livros, né, um cara muito antenado, muito profissional, jornalista, renomado, né, já fez uma live com você, né? Então, tudo que ele fala com propriedade, com conhecimento, já aprendi muito Ele com ele, pesquisa né? bastante. Então, a gente é uma soma de amigos e soma de conhecimentos, né? Cada hora a gente, né? É igual Aprende alguma coisa. eu falei para você que ia julgar aqui uma pergunta, né? Que esse é um desafio para todo mundo, que ninguém sabe, todo mundo sabe o dia do martírio de Santiago, mas ninguém sabe o ano que ele nasceu, né? Segundo o Cáceres, né, fala que foi dia 25 de março. Mas de que ano? Né? Aí tem uma literatura, alguém falando que foi no ano 5. Né? Bom, foi no ano 5, ele morreu em 44, então ele viveu 39 anos. Né? Então, quer dizer, veja bem como é complicado, né? Porque a história não relata assim com propriedade isso, né? E a gente fica meio à deriva, né? Isso é igual falar aqui no Brasil, por exemplo, eu falei agora mesmo, Nossa Senhora do Pilar é a padroeira da Espanha, e Santiago é o padroeiro. Aqui no Brasil nós temos a padroeira, que é Nossa Senhora da Aparecida. E quem que é o padroeiro? Aí, você veja bem como é difícil, a gente não tem essa cultura. Nem ideia. Né? Então, quer dizer, eu nem sabia reverenciando, que tinha padroeira tem e o caminho da padroeira. fé, né? O caminho da fé, vai para Aparecida e tal. É a nossa padroeira do Brasil. E o padroeiro? Onde é que está o padroeiro? Né? É o Frei Galvão? Eu não achei nem que tinha isso. Ué, tem que ter, ué. O Santiago Eu não achei é o que era um padroeiro da só. Espanha? A Nossa Senhora do Pilar não é a Eu padroeira? achava que só tinha um padroeiro ou uma padroeira. Eu achava que era uma coisa ou outra. Eu não achava que tinha os dois. Tem que ter os dois. A Nossa Senhora do Pilar, mim é de novo. Saragoça, né, que tem a basílica lá dela, é a padroeira da Espanha. E o padroeiro é o Santiago. Agora, no Brasil, nós temos a Nossa Senhora da Aparecida. E quem que é o padroeiro? Então, é um desafio aí. É a mesma coisa o aniversário, né, porque todo mundo reverencia a morte de Santiago, que é dia 25, né? E o aniversário? Que dia que nós vamos comemorar o aniversário dele? É 25 de março? Ele nasceu em que ano? Ninguém sabe, sabe? Então, eu vi um artigo falando que foi no ano 5. E o Jorge Cáceres, no livro dele, fala que é 25 de março. Né? Coincidentemente, 2,25. Né? 25 de março nasceu e 25 de julho faleceu. Né? Foi decapitado. Ele viveu 39 anos, se foi no ano 5, viveu 39 anos. Cristo viveu 33, né? A gente sabe que Cristo viveu 33. Então, ele viveu... Né? Se ele nasceu no ano 5, quando ele nasceu, Cristo tinha 5 anos. É isso? Pois é. Renata, eu vou voltar para as perguntas. Vou te cortar porque está cheio de coisa aqui. Tudo bem. Musa está perguntando várias coisas. Vamos lá. Se tem muito albergue no caminho central, quantos quilômetros por dia no central? E se, mais ou menos, né? Se tiver mais de que 25 quilômetros, dá para fazer menos? Tem situações que dá.
não passa disso não, viu? Não passa não. Não É passa tranquilo. disso? O caminho português é tranquilo, todos eles. Tanto central como da costa. Então vamos dizer que seja uma média de uns 22 quilômetros, mais ou É, menos, mais por ou dia? menos isso. É, mais ou menos isso. Tranquilo. Entendi. E tem bastante albergue, né? Não, não é bastante. Tem, sim, tem muitos lugares que só tem um, né? Então, não é aquela situação igual está no caminho O francês, problema né? é como vai ficar no futuro, né? Exatamente. E outra, É vai isso ter que um a gente não albergue que tem, sabe. por exemplo, 20 lugares, não vai poder ficar 20 peregrinos, né? É a Não, situação. Entendeu? Então vai diminuir, né? Quer dizer, mesmo estando aberto, vai diminuir o quantitativo, né? Infelizmente. sim, é verdade. Cadê? O Jorge José Tarápio. Abraço grande, peregrino. Zé de Teresópolis. Fizemos juntos o francês em 2008. É, gente boa demais. Um grande amigo peregrino. Um grande A abraço. Fernanda Regia. Qual o primeiro livro do Renato? Cheguei atrasada. Os 10 Mandamentos, o Caminho de Santiago de Compostela. Certo, Renato? Certíssimo. E o próximo vai ser o Caminho Português, o verdadeiro caminho de Santiago de Compostela. Como é o tipo de piso para fazer de bike? Bom, Então, se for o é da costa, tranquilo. basicamente a calçada, né? É tranquilo. Se a pé já é tranquilo, você imagina de bicicleta, né? É um passeio, né? É de boa. Quando você faz a pé uma etapa, de bicicleta você vai fazer duas, três, tranquilo, né? Então vai reduzir muito. De 11 dias do caminho central, você vai fazer em 5, 6 dias. Uma semana no máximo. É, até Sabe? menos, né? É, Quantos carimbos tem que ter por dia? Escutei que tem que ter 2. isso é lenda. É lenda. Vocês falam lá no Caminho de Santiago, por causa de Sarria, né? Que todo mundo começa lá a 100 quilômetros. Tem que pôr 2 carimbos e tal. Bom, eu nunca comecei em Sarria, né? Sempre comecei antes. Então, se você vem lá de São João, não vai ter o menor questionamento lá na oficina do peregrino, né? Se você fez ou não. Sim. E o Mas português se da a mesma pessoa forma. começa de Tui, por exemplo, você acha que é bom ela pegar uns 2 carimbos para Ah, garantir? Vai que, né? não, Não, né? eles jamais vai negar, sabe? Agora, o que a pessoa precisa entender, os certificados que tem lá na oficina do peregrino, isso é uma informação que às vezes a pessoa precisa saber. Porque nem todos fazem com sentido religioso, né? Então, quando a pessoa não faz com sentido religioso, porque tem a Compostela, ela é elaborada em latim, seu nome é traduzido para o latim. Eu, por exemplo, chamo Renato Luiz Lucatelli Viana. Então, meu nome, Renato, é Renatum, Luiz é Ludovicum, Lucatelli Viana, nome de família, não muda. Né? Então, esse é a Compostela, por motivo religioso, que eles te perguntam, você tem que preencher lá. Bom, aí eles te dão a Compostela, motivo religioso. Se você não fizer por motivo religioso, você não recebe a Compostela. Você vai receber um certificado de participação. Aí ele é elaborado em espanhol, todo em espanhol. Esses dois você não paga. Esse a oficina do peregrino te proporciona. Agora, existe um terceiro, que é o certificado de distância. Aí é para você ter um certificado que você saiu de tal lugar e daquele tal lugar até Santiago dá tantos quilômetros, né? Então, esse você tem que pagar 3 euros, né? Então, esse você vai ter que, para você obtê-lo, você vai ter que pagar 3 euros. Né? E uma novidade, lá em Esse aqui Padrão, é o de distância. exatamente, de distância, exatamente. Ele é horizontal. Você tem aí o de Padrão, Pedronia? Não, não. Peraí, deixa Eu eu ver não se eu fui. consigo aqui.
Aqui, ó. Esse é o Pedronia. Tá? O peregrino agora, ele tem o privilégio de receber só quando ele passar por padrão. Tá? Aí ele retira onde? Na Pedronia. catedral? Na igreja? Onde que ele retira a pedronia? Como? Onde que ele retira esse certificado? No albergue, ao lado Ah, no albergue? tem a igreja de Santiago, né, que é a chegada lá em Padrão. Você atravessa uma ponte, tem o albergue. Lá no albergue você pega. Se você não conseguir no albergue, tem no centro da cidade de Padrão, tem aqueles setor de turismo informativo, né? Lá você consegue também. Ou na Secretaria de Cultura lá de Padrão, você consegue. Eles estão, assim, trabalhando muito a divulgação de Padrão, sabe? Porque é mais do que justo, né? Eu acho que a Catedral de Santiago teria que ser em Padrão. Ela foi para o Monte Libredon por causa da Rainha Lupa, né? Que expulsou o Atanásio e o Teodoro de Padrão, que na época não chamava Padrão, mas chamava Iria Flávia, né? Aí eles foram lá para o Monte Libredon, e lá no Monte Libredon, né? Então, foi feita a catedral por questões do rei Alfonso II, né? Que pediu, através do arcebispo lá, Teodomiro, né? Ele autorizou fazer a pequena igreja, depois o outro rei Alfonso III fez a basílica e depois a atual catedral, né? E diga de passagem, uma informação, tem um museu da catedral lá em Santiago. Quem for lá na catedral, paga, entra lá e pede para ir no subsolo para ver os restos dessas duas primeiras igrejas que teve. Tem os resquícios delas lá. Tá? Dá para visitar tranquilamente. E dá para subir no telhado da catedral, onde tinha o ritual de queimar as roupas do peregrino, que hoje isso acontece esporadicamente lá em Finisterre, né? Que é um momento de contemplação, de agradecimento de ter chegado no final do caminho e tal. Mas isso era feito verdadeiramente, né? Os peregrinos dormiam dentro da catedral, próximo ao altar, próximo ao sepulcro do santo, né? Isso era uma tradição. Hoje não é Hoje não permitido. pode nem entrar de mochila. Não pode entrar de mochila. Para você ver o Pórtico da Glória, parece que agora você tem que pagar, né? Então, assim, antigamente, os primeiros caminhos eu tive o privilégio, né, de conhecer o Pórtico da Glória, fazer todo aquele ritual, colocar a mão no pórtico, né, e bater a cabeça lá que tinha uma mística lá de você bater 3 vezes a testa na pedra para fazer um pedido, né? Se quem estava prestando vestibular para passar no vestibular, quem queria casar, que pedia para casar, e assim, né? Então, e outra coisa, esse ano é o ano compostelano, né? Que nós temos que falar aqui, não podemos deixar de falar, que foi prorrogado até o ano que vem, né? O Papa concedeu, por questões da pandemia, né? A segunda vez que isso acontece. Primeiro foi na crise daquela pandemia da gripe espanhola, né? E por causa da guerra, né? Foi prorrogado 2 anos. E agora, esse ano também, por conta da pandemia, né? O ano compostelano é o ano que 25 de julho cai num domingo, né? Então, o último que teve foi em 2010, 2014, 99, 93, foram os anteriores. E o próximo agora vai ser 2027. Né? Então, esse ano e o ano que vem, né, tem a mística de quem passa pela porta do perdão, que está lá atrás da catedral, né, adentrando, vai receber o indulto da igreja, vai ficar livre de seus pecados, né, que é uma mística, né, do ano jacobeu. Sim. Ó, a Ângela Hospitaleira de Reboleira está dizendo: esses brasileiros tão bonzinhos, muitos besitos para meus amigos peregrinos. Esse povo é muito amável, né, os hospitaleiros. Ai, ai. São merecedores do nosso carinho também, né? Você acha recomendado para quem nunca fez o caminho começar pelo francês? Isso é opção, né? Eu acho que vale a pena. O caminho francês é muito bom. Se você conversar com Jorge Cassis, ele vai falar para você fazer o caminho aragonês.
E aí, se você... Até porque ele fala no livro dele sobre o paralelo 42, né? E o paralelo 42, ele está no caminho aragonês, né? Até Uhum. Finisterre vai no paralelo 42. Quando você está em Saint-Jean-Pied-de-Port, Terre Roncesvalles, está no paralelo 43. Então, ele acha que... Porque no passado os peregrinos realmente chegavam por Saint-Port, né? Onde tem uma estação de esqui lá, É, Candanchu, né? O pessoal vinha de Lourdes, então ali fica mais fácil geograficamente, né? Então, é. É que tem a tradição muito antiga, antes do catolicismo, do paralelo, que era um caminho porque sagrado, então, que é o aragonês, né? Então, assim, exatamente. só para situar, o aragonês, na verdade, ele vai se unir ao francês em Pointe-la-Reine. Sim, Então, essa é a exatamente. diferença entre o francês e o aragonês. O aragonês é um caminho que vem da França também. Também, Só exatamente. que tem essa distinção, né? Ou sabe o que eu queria saber? Qual que é o livro do Jorge, que você já citou várias vezes? No Caminho de Santiago, chama. Tá, Jorge Cáceres. Caminho francês por Navarra e Aragão. Histórias, lendas e informações. muito bem, muito bem. Aqui, ó, tá até Cadê? aqui, ó, a capa dele. Tá certo. É um livro muito bom para ter informação do que tem no caminho, né? Tanto no caminho francês quanto no caminho aragonês. O meu livro, que já é diferente desse livro dele, não relata o que ele relata, assim, entendeu? Assim, em relação às obras de artes, né, as igrejas, os monastérios, essas coisas todas mais aprofundadas, né? Eu não, eu já, nos meus 10 mandamentos, eu apenas tento ajudar o peregrino, né, que ele precisa querer fazer o caminho, ele precisa tomar atitude, né, ele tem que saber o que ele vai levar, as condecorações que ele vai receber, né, então, ir à missa, quais são as missas importantes, que é de Roncesvalles, Rabanal, Catedral, missa do peregrino, todo dia às 12 horas. Então, quer dizer, o que ele vai receber, né, o Santiago, né, acabamos de falar aqui, né, tem a Compostela, tem o certificado de participação, tem o certificado de distância, em Muxia tem a Muxiana, em Finisterre tem a Finisterrana, agora em Padrão tem a Pedronia, né? Então, tudo isso são livros diferentes, né? Aí, Renato, tem uma pessoa perguntando justamente de livros que você indica. Você já indicou os livros do José Ferraz, do Luiz Luiz Ferraz, Carlos Ferraz. São 8 Luiz Carlos livros. Ferraz, e isso. Eu tenho uma lista de livros lá no meu blog e o do Luiz estão todos lá. O seu livro Agora, também está na lista. Tem o do José Cárceres. O que mais que você indica de livro? eu vou indicar esse livro aqui, ó, que eu acabei de ler também. É fantástico, fantástico. O Enigma de Compostela. Esse aqui, ó. Tá? Eu não Eu consigo saber o nome tô. do autor, porque ele só coloca a letra A.J. Barros. A.J. Barros. Crime e Eu Mistério tô no Caminho de louca Santiago. para ler É esse um livro. romance. Louca. Esse é um romance, presta atenção. Mas É. ele conta a história toda lá de trás, muito antes de Caminho de Santiago. Ele conta, porque, veja bem, começa tudo com o Santo Sepulcro, em Jerusalém. É É. isso? Então, tem Roma, com o Vaticano, e Jerusalém. Então, aí surge os templários. Os templários para proteger os cristãos. Depois vem os cátaros. Né? Esse livro Então, deve ser demais. aí os cátaros têm outra filosofia. Eles achavam que tinha um Deus bom e um Deus ruim. E protegia os cristãos. Então, quer dizer, são duas facções que viveram, assim, até pouco tempo, né? Acho que foi 2 ou 3 séculos no máximo, cada um deles, né? Tanto os templários quanto os cátaros. E Sim. esse livro, O Enigma de Compostela,
ele relata, assim, com muita profundidade, apesar de ser romance, mas ele conta a história num todo, te dá uma abrangência cultural muito grande, sabe? Coisas que você não sabia, você passa a saber. Agora, o É, problema é que as literaturas, você não sabe quando é verdade, quando é mentira e quando é lenda, sabe? Então, isso fica uma coisa assim dentro da gente, né? Complicada, né? Igual o Acácio, né? Nosso amigo e hospitaleiro de Vilória de Rio, fala que os restos mortais que estão lá na Catedral de Santiago não é de Santiago, é de São Persiliano, né? Aí é uma controvérsia, uma confusão danada que, né? Ou você acredita, ou você não acredita, né? O aham. catolicismo é isso, né? Você vai fazer o quê? É igual falar, o cara que é ateu não acredita em Jesus Cristo, não acredita. O evangélico não tem santo, né? Então, É é, uma questão de escolha de fé, né? exatamente. Por exemplo, o Pio Latrocínio lá, que aconteceu em Braga, que foi roubado aquelas obras de arte pelo bispo de Santiago para glorificar o santuário de Santiago de Compostela, né? Que ele levou aqueles santos todos lá da Catedral de Braga, só que agora, com o decorrer do tempo, foi retornado tudo para Braga, né? Porque houve um reconhecimento, que eram imagens, relíquias de santos que não tinha nada a ver com Santiago, né? São Frutuoso, né? Quer dizer, são outros santos, né? Que o catolicismo comunga essas filosofias, né? De acreditar em santos e tudo mais. Agora, tem religiões que não acreditam, né? Tem concepções diferentes, né? Tem pessoas, é igual fazer o caminho, cada um faz o seu caminho, cada um vai lá por seu motivo. Eu tenho aqui um amigo de Uberaba, que ele é catalão, ele nasceu em Barcelona, e ele foi fazer o caminho de Santiago. Aí, quando ele retornou, eu falei assim, Ramon, o que você achou da catedral? Ele falou assim, Renato, eu não entrei na catedral. Eu falei, mas como? Você faz o caminho de Ué? Santiago, de São Jean a Santiago, e não vai dentro da catedral? Não sou católico. Eu fui por questões de etnocentrismo. Eu queria voltar na minha terra, na Espanha. Queria ver sabe, a cultura, culinária, sabe? Então, você vê, o cara não entrou dentro da catedral, né? Mas é uma Então, questão de uma obra arquitetônica muito interessante, né? sim, lógico que é. Não é uma questão É uma coisa religiosa, eu que acho. choca as pessoas, né? Um cara fazer um caminho de Santiago e não entrar na catedral. Aí você pega um É. goiano, né, que eu conheci numa das ENAPs, ele é funcionário do IBGE e acostumado a sobreviver na selva. Então, ele levou um saco de castanhas, ele fez descalço o caminho de Saint-Jean a Finisterre, descalço, com um saco nas costas, só uma roupa, e ele fez todo o caminho de Santiago. Não ficou em nenhum albergue, ficou no templo, tomou banho nos rios e fez o caminho de Santiago. Quer dizer, esse é o verdadeiro peregrino. É muita aventura, é muita, sabe? Você tem que respeitar, né? Cada um é cada um, né? É, Aí você cada pega um aquelas faz do jeito que pessoas, quiser. sabe? Vai, aí, tô cansado, vou pegar o ônibus, vou pegar o trem, pula 2, 3, 4 etapas. Ele está em Burgos, fala, vou direto para Lyon, vou caminhar essa meseta aqui, para quê? Né? Isso aí é peregrino? Não é peregrino. Isso é uma pessoa que, sabe, foi para lá e, né, cada um comunga uma filosofia, cada um comunga uma religião, né? Então, o Caminho de Santiago, ele está muito assim na moda, na parte espiritual, sabe, assim, você com você mesmo, né? E, sabe, às vezes não tem muita ligação com o catolicismo, mas do lado íntimo da pessoa, né? De Sim. bons relacionamentos, de oportunidade de bons relacionamentos, que quer queira ou quer não, no caminho te proporciona isso, né? Você conhece pessoas de vários padrões financeiros, de várias culturas, né? Então, quando é bom, te convém, continua. Não é bom, você dispersa e, né, você não é obrigado a ficar com a pessoa, nem ela é obrigada a ficar com você. Então, sabe, o que você puder ajudar, você ajuda. Se você puder ser ajudado, é bom também, né? Então, tudo
é uma compensação, né? Agora, na Uhum. fritada dos ovos é bom demais para todos que vão para o caminho de Santiago, É, acrescenta muito, né? Eu acho que, sabe, é infinito, né? E sempre por vale mais, muito a pena, né? por mais que você conhece tudo, sempre está faltando alguma coisa, né? Você está todo dia aprendendo alguma coisa, né? Essa que é a verdade. Sim. Renata, a gente já está 1h30 falando. Nem, parece que começou agora, né? É sempre uma delícia, né, Renato? Tem assunto Eu queria demais, né? agradecer a sua presença mais uma vez aqui, contribuindo com todo mundo que deseja fazer o caminho, compartilhando o seu vasto conhecimento. E te espero a semana que vem aqui, me ajudando sempre com suas contribuições, Que isso. mesmo quando não é você que está aqui na live. Eu que agradeço, né? Eu me orgulho muito de ser convidado por você, que eu acho uma pessoa superstar, né? Então, acho que vale muito a pena participar das suas lives, sabe? E você pode contar sempre comigo, tranquilamente, tá? O que eu puder Ah, eu vou ajudar, contar mesmo. eu estou sempre aqui tentando te ajudar, tá? E ajudar os futuros peregrinos, né? A gente tem que ajudar os futuros peregrinos. E qualquer pessoa que quiser entrar em contato comigo, sabe, você pode passar aí o meu contato, meu e-mail, meu Sim, telefone, WhatsApp, né? Hoje os meios de comunicação é muito fácil, né? Então, acho que quem precisar, querer informação, a gente está aqui para ajudar, né? com certeza. Eu abri aqui para o pessoal, para falar um tchau. Eu quero agradecer a todos que Denise, você poderia assistiram, né? fazer uma live com quem já fez o caminho com um cãozinho? Eu vou procurar alguém. Eu já conheci muita gente, mas não fala português, e aí por isso que eu não convidei ainda E essa agora pessoa, mas eu vou tem a procurar. Compostela Canina, né? Tem a Tem a, Compostela Canina. tem a Compostela, sim, sim. Eu vou procurar alguém para fazer, que eu também estou super curiosa. É, Se alguém conhecer, me indica, hein? é. Gente, muito obrigada pela participação de todo mundo. Renato é muito simpático e atencioso, é verdade, Carla, muito mesmo. Show de live, excelente live. Gente, muito obrigada pela participação de vocês também aqui comigo. A semana que vem tem mais. Vou divulgando durante a semana quem são os convidados. Mas fiquem atentos, vai ter muita coisa ainda sobre o caminho português, tá bom? Renato, querido, um beijo, muito obrigada, viu? Mais Eu que uma vez, te agradeço. agradeço muito. Você mora no Eu que meu agradeço. coração. Eu que agradeço. E Tchau, agradeço a gente. todos que participaram junto com a gente aí. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Boa noite.